Boa noite. É bom ter os irmãos aqui outra vez, nessa quarta-feira, dia 8, para adorarmos o Senhor, para bendizê-lo, para buscar o Senhor e também para ouvir a sua palavra, para estudarmos a palavra de Deus. Eu quero convidá-lo a orar comigo e ser grato ao Senhor pela sua bondade. Oremos ao Senhor. Nosso Pai, obrigado por sua bondade, obrigado pelo seu amor, obrigado pela salvação, pela vida e pela eternidade. Colocamos nossa reunião essa noite nas mãos do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, neste momento eu queria convidá-lo a orar comigo. Eu aqui na minha casa, você aí na sua casa, eu com minha família, você com sua família. Nossos pedidos são esses aí. Vamos orar pela Sueli, que está na linha de frente no combate ao coronavírus. Ela trabalha no Madrecor. Vamos orar pelos irmãos João Labor e sua esposa, a irmã Maria das Dores. Vamos orar também pelo irmão Raul e pela sua esposa Marísia. Vamos orar pelas grávidas, a irmã Leila, esposa do André, que está às portas para dar à luz. Vamos orar pela Franciele, que também está grávida, mas será um pouco mais na frente. Vamos agradecer e buscar o Senhor pela Lucilene e pelo Eudes e pelo Vitor, que nasceu sexta-feira passada. Vamos continuar orando pelos irmãos de 60 anos para cima e vamos continuar orando pelas nossas crianças. Coloquemos a igreja nas mãos do Senhor. Nesse momento, você pode ter um momento de oração com a sua família. Eu quero convidá-lo a orar agora conosco, no nome do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Pai, queremos colocar em tuas mãos a Sueli. Pedimos, ó Deus, proteção. Pedimos, ó Deus, que o Senhor a abençoe e a ajude nesse trabalho, na sua labuta diária naquele hospital. Ela está na linha de frente contra o coronavírus. Pai, protege a tua serva. Mas não somente ela, mas as suas irmãs, os seus irmãos ali. Protege também, ó Deus, todos daquele hospital. Todos que estão ali, não só trabalhando, mas que são acompanhantes, que estão internados. Faz uma obra, Pai, de proteção, de cura ali naquele lugar. Pai, colocamos os irmãos idosos da nossa igreja, o irmão João, a irmã Maria das Dores, o Raul. Colocamos também a irmã Marísia. Colocamos também o irmão José Custódio. Meu Pai, trabalhe na vida dos teus servos, livre eles, proteja eles dessa pandemia. Colocamos as irmãs Leila e Franciele em tuas mãos, que estão grávidas. A Leila, a qualquer momento, pode dar à luz. A Franciele um pouco mais na frente. Mas pedimos ao Senhor que o Senhor guarde elas e guarde as crianças. Louvamos o nome do Senhor pela Lucilene e pelo Eudes. Sexta-feira passada, a Lucilene teve seu neném, o Vitor. Que felicidade, que alegria, nasceu saudável. Pedimos ao Senhor que o Senhor cuide deles, livrando-os dessa pandemia. Colocamos todos os nossos irmãos, amigos, pessoas da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, que têm 60 anos. Ó Deus, tenha misericórdia deles, livre-os, dê sabedoria para ficarem em casa. Ajude os que puderem ajudá-los. Ó Deus, livre-os dessa contaminação. Colocamos também nossas crianças nas mãos do Senhor. O Senhor é bom e o Senhor pode fazer uma obra em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, continuando, eu gostaria de convidá-lo a louvar o Senhor com o hino de número 14. O hino do Novo Cântico. O nome do hino é Louvor. Vamos louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo.
ao Senhor, glorificai vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor hoje, tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Adoremos ao Senhor. Queridos, que bom que nós louvamos o Senhor, que nós cantamos ao Senhor. Bom é louvar o Senhor e estar em sua presença. Nós queremos ter mais um momento de oração. Queremos orar pelas nossas autoridades federais, autoridades estaduais, autoridades municipais. Queremos orar por todos os agentes de saúde, de segurança, pessoal dos serviços essenciais. Orar por um grupo de pessoas que estão fazendo a diferença também, os caminhoneiros. Queremos orar por toda a população mundial, por aqueles que estão em situação de risco. Deus, queremos pedir ao Senhor por isso. Querido, ore comigo, busque ao Senhor nesse momento. Vamos orar. Pai Celestial, colocamos diante do Senhor as nossas autoridades, sejam elas federais, estaduais e municipais. Meu Pai, dê sabedoria, calma, prudência, discernimento. Dê a eles, ó Deus, amor pelo povo que os elegeu. Dê a eles, ó Deus, a capacidade de enxergar o Brasil e o povo brasileiro como um todo e lutar por este povo neste momento de dificuldade, neste momento de isolamento social. Senhor, tem misericórdia do presidente da República, dos deputados federais, dos senadores, dos deputados estaduais, dos prefeitos, dos vereadores, de todos os secretários em todas as esferas do governo. Pedimos, ó Deus, pelos agentes de saúde e de segurança. Senhor, dá-lhes coragem para fazer o que tem que ser feito de acordo com a lei, com sabedoria, com prudência, não com truculência. Meu Pai, ajude em nome do Senhor Jesus essas pessoas, pessoal que está trabalhando dos serviços essenciais, farmácias, supermercados, bancos, os caminhoneiros, Senhor, os entregadores. Meu Pai, faz uma obra na vida dessas pessoas, protegendo elas, lhes dando calma, paciência. Meu Pai, livrando elas de acidentes e de serem contaminadas por esse vírus. Colocamos, enfim, toda a população mundial. Tu sabes, ó Deus, como nós estamos vivendo, quais são as dificuldades de cada lugar. Ó Deus, estende a tua mão para proteger os pobres, para proteger os grupos de risco. Senhor, faça uma obra. Nós confiamos no Senhor, que o Senhor é soberano e tem as coisas no seu controle. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de dar algumas informações da nossa igreja para você. Todas as quartas-feiras, domingos pela manhã e domingos à noite, nós damos as informações da nossa igreja, para que você possa nos acompanhar pelo Facebook e também pelo YouTube. E as informações são as seguintes: todas
quartas-feiras, como hoje, nós estamos lendo, explicando e aplicando a palavra de Deus em nossos corações, em nossas vidas. E o livro que estamos estudando, um texto a cada semana, é no Evangelho de Marcos. Eu quero convidá-lo a estar conosco todas as quartas-feiras. A cada domingo nós estamos estudando sobre a revitalização da igreja. No próximo domingo, dia 12, nós não teremos a nossa tradicional escola dominical como ela é feita, estudando esse tema. Só no próximo, dia 19, nós vamos estudar sobre aconselhamento e visitação no processo de revitalização da igreja. Porque nesse domingo, dia 12, nós teremos conferências de Páscoa. Nossas conferências de Páscoa esse ano serão online. Você na sua casa, eu na minha casa, todos celebrando o Senhor. Mas ela começará na sexta-feira, dia 10. O tema da nossa conferência é Amor até as últimas consequências. Nosso texto base para isso é João capítulo 13, versículo de número 1, a segunda parte. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Queridos, dia 10, sexta-feira, o culto de conferências começará às 20 horas. Sábado, dia 11, às 20 horas também. No domingo, às 9 horas da manhã. E à noite, às 19 horas e 30 minutos, teremos a nossa celebração de Páscoa, juntamente com a ceia do Senhor. Você que é membro da nossa igreja, você que nos assiste, que é membro de alguma igreja evangélica, uma igreja cristã, protestante, que segue o ensino da palavra de Deus, que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por um ministro do Evangelho, eu quero convidá-lo a participar da ceia conosco. Providencie suco de uva não fermentado e pão para juntos celebrarmos o Senhor. Eu estarei ministrando pelo Facebook e também pelo YouTube essa ceia do Senhor em nosso culto de domingo. Não deixe de participar das conferências de Páscoa da nossa igreja esse ano. Vai ser uma bênção. Nós vamos ser abençoados e vamos poder então falar do que o Senhor fez por nós até que Ele venha. Querido, eu queria informar também que eu estou pregando no Evangelho de João esse mês. Evangelho de João. Domingo passado eu falei sobre comunhão. Domingo que vem, dia 19, no nosso culto de Páscoa, eu vou falar sobre a ceia, eu vou falar sobre a família. Uma família celebrando a Páscoa do Senhor. No próximo domingo, o último domingo do mês, no dia 19, eu vou falar sobre discipulado. E no dia 26, sobre mutualidade. Sempre no Evangelho de João, este mês, porque no próximo mês será em outro livro. Eu quero convidá-lo, nesse momento, a orar ao Senhor e louvar o Senhor com o seu coração, com a sua vida. Louvemos ao nome do nosso Senhor. Quando a tempestade ruge como seu feroz bramir, quando as nuvens se acumulam, raios mil a despedir, do trovão o som tremendo faz-se ouvir e com pavor. Mas por sobre a tempestade soa a tua voz, Senhor. Eis que ouvimos tua voz, animar e em ti sempre confiados, vão por ti sempre a lutar, nesta vida tormentosa, com o fragor do vasto mar. Quando o mar vem mansamente sobre a areia se espraiar, quando a brisa sussurrante calmamente perpassar, sua mística harmonia ouve-se um feliz rumor. Desse coro docemente vem a tua voz, Senhor. Eis que ouvimos tua voz.
crentes sempre confiados vão por ti sempre a lutar nesta vida tormentosa contra a dor do vasto mar. Quando o coração aflito quer a dor ao não fugir e se agita e luta e ruge sem descanso e paz sentir, qual o som que se repete nas quebradas a rolar. Ao aflito incontestado tua voz vem consolar. Eis que ouvimos tua voz animar sempre confiados, vão por ti sempre a lutar nesta vida tormentosa contra a dor no vasto preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz Ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Para remir-te dei o meu sangue, vem sem demora, pois te chamei. Meu para sempre, tu és agora, nunca se nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Inarrependido foste escolhido, jamais vaciles, porque eu te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Que bom que nós louvamos o nome do nosso Senhor. Eu gostaria, essa noite, de estudar a palavra de Deus com você. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, a partir do versículo 7. Vamos juntos louvar o nome do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marcos, capítulo 3, versículos de número 7 a 35.
Olha o que diz a palavra do nosso Deus. A partir do versículo 7, nós vamos ler primeiramente até o 12 e depois então nós vamos estudando a cada semana. Olha o que diz o texto. Jesus se retirou com seus discípulos para o mar. Uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, porque ouviram falar das coisas que Jesus fazia. Então, recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o apertarem, pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto dele, a fim de poderem tocar nele. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: "Você é o Filho de Deus." Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado essa noite por podermos estar aqui para louvar o Teu nome, buscar a Sua presença e ouvir a Sua palavra. Nos dê, Pai, essa noite uma palavra de edificação e de salvação também, em nome de Jesus. Queridos, Jesus é o maior líder espiritual que já existiu. É o maior líder espiritual de todos os tempos. Ele é o líder espiritual por excelência. Se há um exemplo de liderança espiritual a ser seguida, Jesus é o exemplo perfeito de liderança. Charles Swindoll disse: os bons líderes devem ter a pele grossa. Sanders disse: nenhum líder está isento de críticas e sua humildade nunca será mais bem vista do que pela maneira como aceita e reage às críticas. Queridos, todo líder, qualquer que seja a sua área, deve estar preparado para pagar o preço de trabalhar enfrentando oposição. Todo líder precisa aprender que a oposição é inevitável. Por isso, em Marcos capítulo 3, versículos de 7 a 35, nós aprendemos como o Senhor Jesus, em seu ministério, enfrentou a oposição em meio ao sucesso. Ele estava no auge de sua popularidade ministerial. Por isso, o capítulo 3 tem como título, do versículo 7 a 35, sucesso e oposição. Queridos, Marcos 3, de 7 a 35, está dividido em 3 partes. Primeira parte, Jesus rejeitado pela religião, procurado pela multidão, versículos de 7 a 12. Jesus e a formação de liderança apostólica, versículos de 13 a 19. Jesus, exemplo de como enfrentar a oposição, versículos de 20 a 35. Hoje nós vamos pensar, vamos refletir, vamos expor, vamos aplicar em nossas vidas. Os versículos de 7 a 12, a mensagem desse texto. Queridos, Jesus, rejeitado pela religião, procurado pela multidão. Olha, enquanto Jesus é rejeitado pelos líderes religiosos, ele é procurado por pessoas de todas as partes. Veja, versículo 7 e 8. Jesus se retirou com os seus discípulos para o mar. Uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom, porque ouviram falar das coisas que Jesus fazia. Os religiosos da época do Senhor Jesus não gostavam dessa popularidade de Jesus. Não gostavam pelo que ele ensinava. Não gostavam pelo seu discernimento em relação à lei. Não gostavam
porque ele não somente falava, não somente pregava, ensinava, não somente explicava as Escrituras nos seus pormenores, mas ele agia em favor da comunidade, ele agia em favor do povo, ele curava as pessoas, ele libertava as pessoas da opressão das trevas. Jesus, o maior líder espiritual, estava sendo rejeitado pela religião do seu país, mas aceito pela sua população. Queridos, nós temos e aprendemos 3 lições importantes aqui nesse texto, onde Jesus realizou milagres, curas e expulsava os demônios ou libertava as pessoas de espíritos imundos. Primeira lição do texto que nós lemos é que as necessidades humanas motivam as pessoas a irem ao encontro de Jesus. Na hora da necessidade, as pessoas buscam a Deus e a cura pela fé. Na maioria das vezes, quando as pessoas estão com saúde, quando elas estão bem financeiramente, quando está tudo em paz em sua casa, quando a situação é uma situação de normalidade ou de abastança, as pessoas tendem a esquecer Deus, tendem a negligenciar a fé, tendem a questionar Deus e a entregar-se aos prazeres deste mundo. Mas quando vem a necessidade, a enfermidade, a opressão, a falta de suprimentos, quando vem uma necessidade como essa que nós estamos enfrentando, uma parte das pessoas tendem a olhar para Deus, tendem a buscar a Deus, tendem a vir a Jesus, tendem a buscar a fé e a solução dos seus problemas, sejam eles quais forem. Eu não sei qual a necessidade que você está enfrentando agora, como era a sua vida antes, mas de uma coisa eu sei: este é o momento de você buscar a Deus, este é o momento de você vir a Deus, este é o momento de você buscar a Jesus pela fé, como essas pessoas. Muitas dessas pessoas foram curadas pelo Senhor Jesus, muitas delas foram libertas pelo Senhor Jesus. Versículo 10, Jesus curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto dele, a fim de o tocá-lo. Também as pessoas eram libertas de espíritos imundos quando o viam, a ponto de os espíritos imundos gritarem. Querido, segunda lição que a gente aprende é que não existe distância ou barreira que possa impedir um necessitado de buscar e ir até Jesus. Olha, não há barreiras nem distância para as pessoas virem a Deus, irem a Ele diretamente. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos vivendo um momento de isolamento social, de distanciamento social. Nós estamos vivendo um período de quarentena. Você está na sua casa, eu estou na minha casa. Mas Deus está presente em qualquer lugar. Está na sua casa, está na minha casa. E está usando esse meio de comunicação para enviar-lhe uma mensagem, para falar ao seu coração. Olha, neste momento, você precisa vencer as barreiras da religião. Você precisa vencer as barreiras das necessidades. Você precisa de Jesus. Aquelas pessoas, muitas delas, doentes, enfermas, opressas, depressivas, algumas delas não podiam ir até Jesus. Não tinham como ir até Jesus. Algumas eram proibidas, consideradas imundas por causa de algumas doenças, como lepra. Mas olha, essas pessoas venceram todas as barreiras e elas foram lá para serem curadas e libertas por Jesus. E elas foram. A maioria delas, a Bíblia diz, muitas dessas pessoas foram curadas e libertadas. Uma outra lição é que o testemunho
de pessoas curadas motivam as pessoas necessitadas a irem a Jesus. Quando as pessoas ouviram o que Jesus estava fazendo, o que foi que elas fizeram? Elas foram onde Jesus estava. Veja, nós estamos lendo aqui versículo de número 8. Tá? A parte do 7 diz assim, que as pessoas vinham da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom. Por quê? Porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. As pessoas eram curadas. As pessoas eram libertas da opressão das trevas. As pessoas recebiam o ensino de como viver com Deus e para Deus e anunciar a boa nova do reino de Deus. Essas pessoas que passavam por esse processo de transformação, de cura, de libertação, elas iam para as suas casas, para as suas cidades, para as suas aldeias e contavam às outras. Isso é testemunho. E as pessoas queriam também essa bênção do Senhor. O testemunho das pessoas que receberam a palavra de Deus, que foram curadas e libertadas pelo Senhor, motivavam as outras pessoas, seus vizinhos, seus amigos, a irem também até Jesus. Hoje eu estou aqui testemunhando o que Jesus fez por mim. Um dia eu recebi Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, porque Ele mesmo olhou para mim e me chamou para ser salvo. E eu aceitei o seu convite. Ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu acreditei nisso e eu fui até Jesus, e hoje eu posso testemunhar o que Jesus fez por minha vida através da explicação da sua palavra. Agora, como que Jesus tratou aquelas pessoas que vieram a Ele com suas necessidades? Versículo 10 que nós lemos diz que Jesus recebeu a todos os que vieram a Ele. Uma grande multidão o seguia. Jesus recebeu a todos. Jesus chama a todos. Ele recebe a todos os que querem segui-lo. Quer seguir Jesus pelo resto de sua vida? Venha a Ele. Vá a Ele agora pela fé. Segunda coisa, a maneira como Jesus tratou aquelas pessoas é que o texto, versículo 10 e versículo 11, diz que Jesus curou a muitos, física, psicológica e espiritualmente. Jesus fez uma obra completa na vida de muitas pessoas. Ele quer fazer isso também na sua vida e na vida de qualquer pessoa que venha a Ele. Uma outra maneira como Jesus tratou aquelas pessoas é que Ele ensinou a todos. Versículo 9, Ele ensinou a todos, e Ele usou uma estratégia para a proteção física dele mesmo, porque a multidão era grande demais, e uma estratégia de comunicação. Ele falou para os discípulos no versículo 9, tenham pronto sempre um barquinho. Por que ele queria aquele barquinho? Para que quando ele não pudesse mais ensinar, porque a multidão era grande, querendo tocá-lo, falar com ele, ele podia entrar naquele barco e ensiná-los sobre o reino de Deus e usar o vento que vem do mar a seu favor, para que a sua voz fosse ampliada e chegasse até as pessoas. Jesus ensinou a todos sobre o reino de Deus. Como que Jesus tratou os que vieram a Ele com suas necessidades? Em quarto lugar, Jesus, após tratar todas as pessoas bem, de ensiná-los, de curar e libertar a muitos, Ele teve que repreender um grupo de entidades espirituais. Jesus proibiu a publicidade da sua pessoa por parte dos demônios. Versículo 11 e 12 diz, também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam, você é o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Por que Jesus fez isso? Aqui nós temos duas possibilidades sobre a proibição da publicidade da pessoa de Jesus
pelos demônios. Primeiro, Jesus não queria atrair mais o ódio dos seus oposicionistas. Não havia chegado a hora ainda dele dar a vida pela humanidade. Se os demônios começassem a gritar demais e a expor demais que ele era o Filho de Deus, as autoridades iam querer adiantar o processo de crucificação, de morte do Senhor Jesus. Mas havia um tempo preparado para isso. E naquele momento não era o tempo. Segunda possibilidade é que Jesus sabia que os demônios não são cooperadores do Evangelho, eles são inimigos do Evangelho. Inimigos do Evangelho. Olha, demônios não são evangelistas. Por consequência, os endemoniados também. Por isso nós precisamos abrir os nossos olhos, assim como Jesus nos deixou esse texto para que isso acontecesse. Há muitas pessoas que estão por aí anunciando Jesus como Filho de Deus, pregando o Evangelho, mas não são ministros do Evangelho. São falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinadores, que usam a Escritura para afastar o povo de Deus, para afastar as pessoas de Jesus, para atrapalhar a mensagem do Evangelho. Olhe para o Evangelho como Jesus olhou. Aprenda do Evangelho do Senhor Jesus. Não olhe para os endemoniados que estão aí tentando serem evangelistas. Cuidado, cuidado mesmo. Jesus repreendeu essas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, eu também não aceito isso. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu gostaria de concluir com 3 aplicações. Mas são 3 aplicações com 3 perguntas. Ou 3 perguntas para aplicação. Primeiro, o que estamos sendo? Opositores ou cooperadores na obra de Deus? Você está se opondo à obra de Deus? Você está contra a obra de Deus? Você está atrapalhando a obra de Deus? Ou você é um cooperador na obra de Deus? Deixa eu te falar uma coisa. Querido irmão, seja cooperador. Seja cooperador do Evangelho. Torne-se um servo de Deus que está disposto a dar a vida pelo Evangelho e pregar a palavra de Deus. Una-se àqueles que querem divulgar o Evangelho, que querem pregar o Evangelho, que amam as pessoas e querem as pessoas salvas, que querem o crescimento da sua igreja, a igreja de Jesus Cristo. Você é um opositor ou um cooperador? Segunda aplicação. Como tem sido nossa atitude? Acolhedores ou dispersadores na obra de Deus? Nós estamos acolhendo as pessoas, dando boas informações a elas do Evangelho, dando boas informações a elas dos líderes da nossa igreja. Nós estamos sendo pessoas do bem ou nós estamos fazendo o contrário? Nós estamos criticando, atrapalhando. Nós estamos difamando a obra de Deus e, por consequência, afastando as pessoas. Qual tem sido a nossa atitude? Acolhedores ou dispersadores? Terceira pergunta para a aplicação. Como está o nosso testemunho? Como está o nosso testemunho? Ele é um testemunho abençoador? Ou ele é um testemunho amaldiçoador da obra de Deus? Como tem sido seu testemunho? Como tem sido sua vida, suas palavras, sua atitude, suas ações? Como você tem se portado nos lugares? Como você tem pregado o Evangelho por palavras e ações? Sua família crê no Evangelho pelo seu testemunho? Seus irmãos creem que o Evangelho é de Jesus Cristo, é para a salvação de todo aquele que crê, porque você já falou para eles e você vive esse Evangelho e foi salvo por ele? Os seus amigos também? As pessoas do seu trabalho, da sua escola, da faculdade, os seus vizinhos? Ou o seu testemunho tem amaldiçoado as pessoas e afastado elas do Evangelho, levando elas a serem mais incrédulas do que já são?
tomar cuidado. Nós precisamos tomar cuidado. Precisamos ser cooperadores de Deus. Precisamos ser acolhedores do reino de Deus. Precisamos ser abençoadores no reino de Deus. E Deus faz isso através de nós e através da sua igreja. Deus abençoe a sua vida. Aplique essa palavra no seu coração e viva para a glória do nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, eu gostaria de orar com você. E os pedidos que foram enviados para nós também. Vamos orar ao Senhor. Nosso Pai Celestial, obrigado por sua palavra. Ajude-nos a aplicar em nossa vida, em nossos corações, na nossa família. Ajude-nos, ó Deus, a de verdade, de todo o nosso coração, sermos cooperadores do Senhor na sua obra, na sua igreja. Ajude-nos, ó Deus, a de coração, de verdade, em palavras e ações, sermos pessoas acolhedoras no reino de Deus. Pessoas que recebem bem, que oram, que tratam bem as pessoas. Pessoas que abençoam as pessoas com a tua palavra. Ajude que cada um de nós, membros da Igreja Batista Livre, do Jardim das Palmeiras, cada congregado, cada amigo, sejamos assim. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe a sua vida. Os pedidos de oração serão enviados para você e você vai continuar orando com sua família e eu aqui com a minha. Deus abençoe a sua vida. Até sexta-feira, às 20 horas, na abertura das nossas conferências de Páscoa. Amor até as últimas consequências. Deus te abençoe. Quando a tempestade ruge com o seu feroz bramir, quando as nuvens se acumulam, raios mil a despedir, do trovão o som tremendo faz-se ouvir e com pavor. Mas por sobre a tempestade soa a tua voz, Senhor. Eis que ouvimos tua voz, animar e em ti sempre confiados, vão por ti sempre a lutar, nesta vida tormentosa com fragor do vasto mar. Quando o mar vem mansamente sobre a areia se espraiar, quando a brisa sussurrante calmamente perpassar, soa a mística harmonia, ouve-se um feliz rumor. Desse coro docemente vem a tua voz, Senhor. Eis que ouvimos tua voz, animar os teus sons, e em ti sempre confiados, vão por ti sempre a lutar, nesta vida tormentosa com fragor do vasto mar. Quando o coração aflito quer a dor ao mal fugir, e se agita e luta e ruge sem descanso e paz sentir, qual o som que se repete nas quebradas